Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, bem-vinda ao nosso canal. Já dá seu like se você já gostou do tema da aula de hoje, dessa playlist que a gente vai começar. E aproveita para se inscrever e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Bom, o vídeo de hoje começa uma playlist muito importante e muito pedida no nosso canal, nas nossas redes sociais, que é o estudo com um guia prático de caligrafia Copperplate. Com essa playlist, você vai estudar comigo, um guia exclusivo, um método que é centenário que a gente usa para poder diminuir o seu tempo no estudo da caligrafia. Bom, você precisa ter comprado esse guia para poder fazer estudar essa playlist comigo? Não, você não precisa, não é obrigatório. Mas é interessante, você vai aproveitar mais? Sim, é mais interessante sim. O curso vai ser melhor aproveitado. Então, se você quiser o link, tá aqui embaixo na descrição, eu deixo lá para vocês. Você pode estudar tanto com pena, como com lápis ou com uma caneta comum. Se você quiser tentar com lápis, eu acho super interessante, porque ele dá uma firmeza maior para você que tá começando, tá tudo certo. Agora, se você tá empolgado, vamos começar com pena. Vamos junto comigo para essa playlist, para essa videoaula de hoje. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é que nesse vídeo vocês vão lidar com um pouco de teoria, tá? Mas é uma teoria bem diluída, nada muito maçante, só que é uma teoria prática que você vai precisar na hora de praticar a caligrafia Copperplate. Então é importante, é super importante esse vídeo para que você tenha sucesso e consiga responder pendências aí antes delas existirem, vamos dizer assim. Então, antes de você enfrentar o obstáculo, você já tem a resposta. Bom, no guia, eu já trago de cara um modelo de caligrafia. Não fiquem presos. Existem, inclusive, pessoas que gostam de florear, mas não é uma coisa que eu indico para quem está iniciando, tá bom? Então, esse é o modelo que a gente vai tratar dentro desse guia. Bom, vamos às características dessa caligrafia, que já tá logo aí na página inicial, aqui na página 5. Característica número 1. Trata-se de uma caligrafia lenta, vamos dizer assim, a velocidade dela, a execução é lenta. Trata-se de uma caligrafia que tem o traço com linhas finas e grossas, tá? Para se fazer essa linha grossa, você vai pressionar a pena, e para fazer a linha fina, você vai tirar a pressão de sobre a pena. E por último, essa caligrafia tem uma característica ovalada. Em todo o traço dela existe um oval. Ainda que você não consiga observar logo de início, mas tem, gente, toda a letra tem algum oval dentro dela. Vamos começar então na orientação agora, orientação prática, tá? Para você que é que é destro, você vai utilizar o papel virado para a esquerda, tá bom? E se você for canhoto, o seu papel, o seu caderno vai virar para a direita. Então observem aí que eu vou deixar a imagem para vocês. E vocês vão ter aí na tela, então, qual é a forma que você deve posicionar esse seu material. Eu costumo inclinar bastante, tá? Porque é fundamental um posicionamento correto do papel e do seu corpo também, onde está posicionado o seu corpo. E aí, falando sobre isso, é outra orientação prática. Eu costumo colocar não exatamente de frente para o meu rosto o papel, mas eu coloco um pouquinho descentralizado para a direita, no meu caso que sou destra. E se você é canhoto, você vai então colocar um pouquinho descentralizado para a esquerda, mas o papel na perpendicular, o mais perpendicular possível, tá ok? Hoje eu tô num nível mais profissional e eu vejo que isso faz diferença, muita gente não fala e não frisa. Então eu quero deixar isso bastante marteladinho aí para vocês. A próxima orientação prática é como segurar o cabo. Automaticamente eu vou falar inclusive sobre posição da mão. Eu defendo a ideia de que seja utilizado um cabo oblíquo, tá bom? Mas se você quiser utilizar o cabo reto, tá tudo bem. Mas eu acho que para canhoto pode não rolar. Ele pode soar um pouquinho estranho, mas a pena vai ser a mesma. O que vai mudar mesmo são os resultados.
A forma de posição da pena, olha aí para vocês entenderem, inclusive, por que eu defendo o uso do cabo oblíquo. Quando você utiliza o cabo oblíquo, a sua pena ficará apontando para a linha perpendicular. Ela vai ficar posicionada exatamente na direção da linha perpendicular, o que não acontece com o cabo reto. Essa é a principal diferença e o motivo pelo qual eu acredito. E eu poderia até falar muito mais sobre isso daí, mas não é o momento. Então vamos a dicas práticas e rápidas para a gente introduzir a parte prática mesmo, que é o que vocês adoram. Bom, para segurar o cabo, eu trago algumas orientações ali bem visuais no guia, mas assim, o que eu digo para vocês, gente? Fechem o olho e segure esse cabo. O seu corpo, a sua mente, vai te dizer como segurar esse cabo, onde segurar esse cabo. E aí abre os olhos, você descobriu onde e como segurar. Mas se você está inseguro, o que eu digo para você é o seguinte: você vai fazer a mão em conchinha, tá? Não vai esticar muito os dedos e nem fechar muito. Então é importante que você pegue em pinça, tá bom? Esse material. E aí você vai fechar a mão em concha, como se você fosse juntar água na mão, sabe? Para beber. É mais ou menos isso. Então a mão não pode estar muito estirada, os dedos muito estirados e nem muito recolhidos. Automaticamente o cabo vai se posicionar de forma correta. Gente, penas, tintas, existe de monte no mercado. As penas de ponta fina eu coloco aí as que eu mais indico, mas eu já digo aqui pra vocês que para iniciante eu indico sempre 41 da Leonardo, 40 Hero Leonardo e a G. São as penas que eu mais indico. Eu acho que a 40 traz um traço fino muito bonito, então eu acho que não é tão difícil de usar, então eu acabo também dizendo e orientando os alunos para utilizarem essa pena. Então 41, 40, G, tá ali vamos dizer assim, num trio de penas mais simples de lidar, mais fácil de você manipular. Mas tem muitíssimas outras penas, né? A pena, inclusive, que eu utilizo no meu dia a dia para os meus trabalhos, já nem são mais essas penas. Mas se você é iniciante, comece por elas. O grau de dificuldade de vocês não vai estar tão elevado. Bom, tintas. Tintas tem marcas e marcas. Tintas próprias para caligrafia. Eu vou deixar uma listinha aqui embaixo também na descrição do vídeo. Eu costumo indicar guaches. Embora o guache tenha um problema que é o preparo, mas que não é difícil, e a gente manda orientação, inclusive se você comprar na loja, a gente manda orientação de como preparar esse guache. Ele é mais barato, costuma ser mais barato. Então esse é o motivo pelo qual eu já indico de cara o guache. Entre os guaches existem os mais baratos e os mais caros também. Tem os profissionais e os semi-profissionais e os escolares. Então eu também dou aí algumas sugestões de marcas que vocês podem usar de guaches, tá? E por que eu defendo o uso do guache? O guache, assim, eu acho que para lidar com ele pode ser mais fácil, tá bom? No dia a dia. E como o preço dele é mais em conta, o aluno não vai ficar com receio de ficar usando essa tinta. A gente tem que usar mesmo, usar bastante. Então não tenha medo de gastar tinta, não tenha medo de gastar o seu guache. Então por isso que eu indico um material um pouquinho mais em conta, aí, uma tinta um pouco mais em conta, para você não ter medo de gastar, é para gastar mesmo. Os papéis, tem papéis próprios, que costumam ser mais caros, e tem papéis aí que eu indico para vocês que tem uma gramatura maior e que dá certo. Entre 120 e 150, aí quem quiser mais sempre vai dar certo, tá? Mas que seja um papel liso, tá? Papel algodão é uma delícia, eu amo, tem uma textura incrível, só que não é para iniciante. Então eu deixo também aí para vocês os papéis que vocês podem utilizar, que vocês terão mais facilidade para lidar, e também porque são mais baratos, tá? A limpeza desse material antes de você utilizar. Quando a gente recebe a pena, ela vem aí com um óleo, ela vem banhada em óleo, então, porque o lojista costuma fazer isso, o fabricante também, para poder deixá-la lubrificada e evitar o processo de corrosão. A gente é normal, tá? Pena entra em processo de corrosão, porque ele não é um material inoxidável, é um metal que é escolhido daquela forma, um metal flexível, específico que o fabricante escolhe, que acaba sendo
entre em processo de corrosão. O importante é que não tenha muita corrosão, tá? Mas um pontinho ou outro, às vezes é inevitável. Mas para você cuidar, você pode banhá-la em óleo quando você tiver guardado ela. Eu utilizo inclusive óleo de amêndoas, que a gente encontra em qualquer farmácia. E depois, quando você vai utilizar, você vai limpar muito bem. Existem várias formas de limpar. Tem gente que passa em fogo? Não, eu não indico. É eficiente, mas tem que ter muita profissionalidade para fazer isso. Então eu indico a limpeza com um detergente neutro ou com um limpador próprio, que eu tenho aí, eu vou deixar para vocês. E uma muito eficiente, creme dental. Creme dental é muito eficiente para vocês limparem a sua pena. Então passe o creme dental sobre a pena, mas tem que tirar todos os resquícios para você não contaminar a sua tinta. Então daí aí talvez aí o interesse aí pelo material próprio, né, para fazer a limpeza. Mas se você não tiver, pode utilizar. E depois que você faz isso, eu vou dar uma dica assim de ouro, gente, que é a limpeza durante o estudo. É normal, principalmente o guache, ele seca na tinta. Aí o aluno fica com dificuldade, não tá funcionando, a tinta não tá saindo, eu já comecei, tava dando certo, parou. Mas não é. Eu utilizo, sempre tenho um papel guardanapo por perto. Basta limpar a sua pena com regularidade durante seus estudos. Nessa aula de hoje, a prática vai ser das dos traços fundamentais, de minúsculas. Temos que começar os estudos pelas letras minúsculas, não pule. A base dos seus estudos de caligrafia Copperplate está nas letras minúsculas. Então, vamos lá, estude com bastante atenção. Esse vídeo é para traços fundamentais minúsculos. E aqui já é fundamental você estar se posicionando de forma correta, com o caderno de forma correta. E uma dica, antes de prosseguirmos. Coloque, se você gosta de deixar o seu braço que escreve, o braço escritor mais aberto, então você vai deixar o caderno ainda mais na perpendicular. Esse é o traço reto e ele aparece assim maciçamente de uma forma ou de outra em todas as letras. Agora eu não posso explicar muito bem sobre isso, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção ao modo de fazer para que você não tenha dificuldade nos próximos traços fundamentais. A execução. Você vai colocar a pena sobre o papel, pressionar, os dentes vão se abrir, você dá uma ligeira pausa e depois você prossegue com força contínua até a base. Quando você chegar na base, você vai puxar um pouquinho para a esquerda e deixar que o dente direito se feche sobre o esquerdo. Observem, faça esse movimento puxando sempre para a esquerda, desde o topo até a base. Esse é o traço direto. Você vai fazer com a inicial do traço reto, que é como? Você vai colocar a pena sobre o papel, pressionar para abrir os dentes, dar uma pequena pausa e depois começa puxando em direção à base. Quando você estiver chegando próximo à base, muita atenção, próximo e não na base, você vai tirar a pressão da pena e vai fazer a volta e subir sem pressionar essa pena. Para esse traço, a orientação que eu dei anteriormente, sempre puxando para o lado esquerdo, para você acompanhar o eixo dessa caligrafia. Esse é o traço invertido ou indireto. Você vai começar sem pressionar a pena, vai em direção ao topo. Quando você estiver chegando próximo, começa a fazer a curva. E depois de fazer a curva, aí sim você começa a pressionar sobre a pena para que ela traga um aspecto mais largo. E puxe em direção à base. Quando você chegar na base, você deixa aí o dente direito puxar para o lado esquerdo. O traço sinuoso ou duplo. Esse traço você vai fazer com a inicial do traço anterior, ou seja, sem pressionar a pena, você vai em direção ao topo, começa a curva, faz a curva. Depois da curva você começa a pressão, faça uma reta e desça em direção à base. Quando se aproximar da base, você vai diminuir a pressão para começar a curva e então você faz a curva e sem pressão você vai subir a pena novamente.
vale a mesma dica anterior. Na hora de fazer o traço descendente, faça isso puxando para a esquerda, para que o traço fique paralelo. Agora o traço oval. Esse tem exatamente a indicação onde eu gostaria que vocês começassem. E ele logo no início já é um traço forte, já tem um aspecto largo. Só que você vai fazer isso de forma gradativa, ele vai aumentando a largura dele. Então vai lá, começa, posiciona a sua pena e vai aumentando a pressão sobre ela gradativamente. E antes que você chegue na base, você vai diminuir essa pressão e depois começar fazendo a volta sem pressionar a pena e vai ligar no início do seu traço. Por último, esse não é um traço, é apenas uma linha. E para fazer é simples, mas o que vocês têm que observar? O eixo de inclinação. Você vai fazer uma pequena curva embaixo, não vai deixar ela nem tão aberta e não tão fechadinha. Mas observem a quantidade de espaço que eu deixo na base e depois você vai seguir o eixo de inclinação. Isso é fundamental porque para você ligar as letras, você usa essa linha de introdução. Bom, ensinado como se fazer todos esses traços, é importante que vocês se lembrem que é a constância e a perseverança que vai trazer resultados melhores. Então, treinem bastante, dediquem tempo para isso, que seja uma vez por semana ou que seja todo dia um pouquinho, seria ainda melhor, vai trazer resultados ótimos para vocês. E façam bastante desses estudos, desses traços antes de começar as letras. É importante, porque todas as letras minúsculas basicamente só têm esses traços. Então, se você estiver bem treinado neles, as letras vão ser sucesso. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi um vídeo longo e eu tenho uma última orientação pra gente sanar essa parte, assim, que traz obstáculos antes de vocês começarem a escrever mesmo, ali no processo inicial, tá? Que é uma das dicas, assim, que eu chamo de dica valiosíssima, que é na limpeza da pena. Porque os maiores obstáculos que os alunos encontram justamente é na hora de começar o uso da pena, que a tinta não sai, é o maior problema, assim, que as pessoas encontram. Então isso passa pelo ponto da tinta, que é importante estar no ponto correto, então a proporção tem que estar legal. E outra questão é a limpeza da pena. Eu dei todas as orientações possíveis para vocês, mas ficou faltando uma que eu adoro, que eu acho, assim, super, super valiosa, tá? Que é a seguinte: é importante durante o início, depois que você limpou a pena, tirou o óleo que ela carrega com ela, que é normal de fábrica, antes de banhá-la na tinta, você vai fazer o seguinte: no papel guardanapo que você separou aí para limpar sua pena, você pode pôr um pouquinho de saliva, sim, saliva, e passar a sua pena. Gente, é incrível como a tinta vai aderir melhor na sua pena. Então, um dos problemas que a gente encontra é ou o ponto da tinta, que tá errado, pode estar muito grossa, ou essa questão da tinta não segurar na pena. Mas aí também passa por questões de limpeza. E a saliva é um material, assim, que ajuda a fixar, a segurar a tinta na pena, tá? Então essa é uma dica valiosa e eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês acham, inclusive, dessa minha orientação? Testem aí e me diz o que vocês acharam. Dito isso, muito importante, gente, se ficar alguma dúvida, coloquem aí embaixo nos comentários que eu venho responder. E também pode chamar a gente no direct do Instagram, que eu respondo também rapidíssimo. As demandas de vocês são bastantes, mas a gente capricha e responde todo mundo. Todos os materiais que a gente utilizou no vídeo eu deixo aqui na descrição com o link para vocês. E importante, vocês comprando pelo link, além de você garantir um ótimo preço, entrega rápida, postagem rápida, a gente também manda orientações impressas junto do material que você comprou, tá bom? Para facilitar o seu caminho, a sua jornada no mundo da caligrafia. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Estudem, revejam esse vídeo quantas vezes forem necessárias para vocês pegarem
todas as particularidades e os pequenos detalhes. Um super abraço, muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.